Seja muito bem-vindo ao seu podcast Café com os Córdova. Eu sou a Gabriela Córdova. Eu sou Alexandre Córdova. E hoje nós vamos falar sobre catolicismo. Como ser católico de verdade. Sem ser uma pessoa chata. Então pegue seu café e senta que lá vem paulada. Então vamos lá, Alexandre, teólogo, né? Foi quase padre, acho que vocês já sabem, né? Da nossa história. Quem assistiu aí o primeiro episódio, quem não assistiu, assista, onde a gente conta um pouquinho da nossa história. Alexandre foi quase padre, estudou na Europa, né? Fez mestrado em teologia, foi missionário e teve a oportunidade de conhecer outros ritos, de conhecer o catolicismo fora do Brasil, né? Fora do Ocidente também. Exatamente, conhecer o catolicismo oriental, o catolicismo ortodoxo também, né? Teve muito contato com os ortodoxos, enfim. E aí o Alexandre me ensinou muito também sobre esse outro lado do mundo, né? Como acontece o catolicismo do outro lado do mundo, que eu não tinha dimensão. Porque a gente que vive num país cristão, porque a gente pode considerar o Brasil, né, um país cristão, temos vários problemas nesse sentido, mas em todo caso nós vivemos dentro de uma cultura cristã, né? Uma cultura ainda muito ocidental e muito católica, graças a Deus. A gente não tem dimensão, né? E ouvindo ele falar, eu fui vendo, e ele também foi percebendo quando ele chegou aqui no Brasil, da discrepância de como uma coisa estava acontecendo aqui, né? De um tempo para cá, sobre essa questão de ser católico, né? Sim. Então, a gente quer discutir um pouquinho essa problemática aqui, né, hoje, né? O catolicismo muito associado à política, né? A forma como os conservadores do Instagram vivem esse catolicismo e pregam esse catolicismo. As divisões, os cismas, né, que tem acontecido hoje, infelizmente, dentro da igreja. Então é hoje o nosso assunto, assim, assunto polêmico, fofoca, isso aí. Se vocês gostam, vocês vão aproveitar, né? Bom, o Instagram, ele oferece um catolicismo tosco, caricato e fraco. Assim, é adoecido. As pessoas que começam a entrar naquilo, elas ficam completamente adoecidas. Eu ainda até hoje tenho pacientes que fizeram uma conversão intelectual, né? Me perguntar, que livro que você leu para ter fé? Eu falei, cara, não é assim que funciona a fé, é uma experiência. A própria Bíblia, que é um livro, foi escrito a partir de uma experiência. Ou seja, quando Abraão teve fé, ele é o pai da fé, Abraão não leu a Bíblia. A Bíblia foi escrita depois de Abraão. Ou seja, já existia a fé. A Bíblia veio da tradição, né? A Bíblia veio da tradição, veio da experiência. Que é uma grande questão também dos protestantes, né? Então, assim, nem a Bíblia, por assim dizer, a gente pode dizer nesse sentido literal. Claro, você conhece a história de Abraão e, portanto, pode fazer essa experiência conhecendo, você conhece através da Bíblia. Ok. Quando eu estava em Portugal, uma coisa que eu cresci no caminho neocatecumenal, que tem as suas raízes hispânicas, né, espanholas, mas tem ali muita influência, o que é normal da Espanha, o rito moçárabe, muita influência árabe, o que é normal. Tanto é que a liturgia do caminho tem castanhola, tem derbaque, etc. Tem aquela tônica, aquele tempero oriental. Você escuta algumas músicas, parece que você tá numa orquestra sinfônica do Egito. E aí, beleza, mas isso é só um aspecto cultural. Bom, mas a questão não foi essa. Eu fui para Portugal, e lá em Portugal começa a aparecer um movimento muito grande em relação à fraternidade. Porque o latim, porque isso, porque aquilo, que de fato é legal, bonito, interessante, né? Mas as pessoas apresentavam já, eu tô falando de 2012, 2013, um recorte. Não, porque o Papa tal, em 1600 e tanto, falou que o instrumento musical é o órgão. Foi bom, porque só tinha aquilo. Mas antes do século XVI não tinha nem órgão. E aí comecei a estudar a história da igreja e vi que, por exemplo, em muitas dioceses do mundo, até o século XII não tinha banco, as pessoas se chamam de pé, não tinha negócio de sentar de pé, joelho, não tinha. Enfim, uma série de coisas. Eu poderia passar aqui umas 2 horas, aquela palestra que eu dei, né, foi umas 2 horas sobre a história da Eucaristia se desenvolvendo no Ocidente e no Oriente, desde as suas raízes hebraicas da Páscoa até os nossos dias de hoje. Beleza. E ela foi, conforme ela foi chegando nos países, a Eucaristia ela foi se desenvolvendo. Então eu tive contato com isso também através dos estudos. Mas em 2017 eu sou enviado para uma missão na Finlândia. E na Finlândia o catolicismo lá é menos de 0,2%. Acho que são 2.000 católicos no país inteiro. E mesmo assim, desses 2.000 católicos, assim, tem católico só de estatística. Né? Pronto. A minha paróquia, o meu território paroquial católico,
O meu pároco morava a 300 quilômetros. Mas a minha sorte é que eu morava com um padre. Esse padre não tinha paróquia, porque ele estava numa missio adigentes. Missio adigentes é uma coisa construída pela Igreja Católica, uma espécie de missão, onde se envia um padre e algumas famílias para ali naquela região onde não tem o catolicismo crescer e se desenvolver. Evangelizar as pessoas. Como é um país predominantemente luterano, a Finlândia e das suas correntes luteranas, tem uns 30, 40% ali que é ortodoxo. Eu morava numa paróquia ortodoxa, do lado de uma paróquia ortodoxa, né? Kirkonkuia, né? Se diz a rua da paróquia. E aí o meu pároco, Isa Thomas, era um pároco ortodoxo, né? Eu era barbudão, né? E ele também, eles achavam, não, de preto, eles achavam que eu era ortodoxo também, só que ninguém me conhecia, o branquinho, barbudo. Só que os padres romanos, né, do rito ocidental, eles têm o costume de não ter barba. E aí todos eles chegavam perguntando, ortodoxista? Eu falei, não, catolicismo. Catolicismo. Eu falei, não, sim, eu sou católico, apesar de ter barba, né, uma coisa. Porque para ser ordenado na igreja ortodoxa, você precisa ter barba, inclusive. E aí, esse foi um dos primeiros estranhamentos meus. Conheci o seminário, o reitor não morava no seminário, o reitor morava na casa com a esposa, o seminário, toda aquela confusão que para nós do Ocidente é super estranho. Porque se fala hoje, né, tem a discussão muito entre quem é mais relativista sobre os padres se casarem, Os padres se casarem. Só que não se sabe que em alguns ritos os padres se casam, né? Dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. Existem ritos autorizados que os padres se casam. Os padres do rito latino não se casam. Os rito latino não se casam. Que é o rito... E eles nem estão afim, tá? Então, se você é militante pró-casamento de padre, sabe que os padres mesmo, eles não querem se casar. Pronto. Nem padre ninguém. Hoje em dia tá ninguém querendo casar, tá? Tá tenso. Eu acho que... Bom, são mais ou menos 25 igrejas suiures, são 6 ritos, me parece, das 25 igrejas suiures que existem. Dessas 25... Acho que é mais, acho que uns 8 ritos, né, não? É porque se a gente for contar tridentino e romano, acho que dá 8. Porque são 6 mais esses dois, mais as duas versões, né, dos ritos que existem. E tem um bizantino, tem um copta, tem um maronita, melquita, malabar, sírio malacara, etc. Tem o ucraniano. Alguns deles... Lindo, gente, vocês já viram os casamentos na igreja católica ucraniana? Católica ucraniana. Aí todo mundo ali tá mais ou menos colado com os bizantinos. A igreja bizantina ela é muito grande. A igreja suíris bizantina ela é muito grande. E depois tem até algumas divisões que todas elas são católicas romanas. Os ortodoxos, teve um tempo, que eles se chamavam bizantinos, o Império Bizantino vem daí. Alguns eles se cortaram com os próprios ortodoxos e se tornaram católicos. É por isso que a gente chama de rito bizantino, tá? Beleza. O rito bizantino e o rito ortodoxo é praticamente a mesma coisa. Aí existem algumas diferenças, que é a profissão de fé, a questão do casamento, a questão, enfim, dos costumes, mas não tem a questão do casamento. O padre pode casar no rito bizantino, mas se ele casa, ele não pode ser bispo. Pronto, essa tipo, ali uma das... A lei lá. A lei lá, né? Beleza. Como a igreja católica romana é muito pequena na Finlândia, os católicos, quando vão casar, casam com os costumes católicos ortodoxos lá. Quer casar com a tiara? Inclusive, já vi casamento de católico com luterano na Finlândia, e eles casavam com a tiara, que é comum dos bizantinos, dos greco-católicos, dos ucranianos, né, casar com aquela coroa na cabeça. Né? Bom, a gente não tinha dinheiro pra comprar coroa, a gente comprou uma tiara. A gente casou com tiara, né? Vocês já viram com tiara. Tem gente que falou que a gente casou fantasiado, né? Fantasiado, Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis. Ai. Teve um padre da Arquidiocese de Brasília que ligou pro padre que casou a gente, brigando por que o padre... Porque ele autorizou a gente casar daquele jeito, com aquelas vestes, com aquela palhaçada. Porque a gente não tava levando o casamento a sério. Ele falou, não, Alexandre... Era normal. Era normal. E aí também, enfim, cada rito... Por exemplo, a igreja suiures moçária... Assim, mas a grande questão que eu acho que a gente tem que começar, que não é nem isso, essa questão dos ritos e tal. Mas é como, de fato, os católicos romanos, mesmo, não brasileiros, têm vivido as coisas, sem conhecer como funciona o catolicismo total, e tecendo críticas infundadas e causando muita divisão, né? Muita divisão. Então, por exemplo, enquanto eu estava lá na Europa, nessa época de 2012 para frente, já existia aqui a discussão das palmas na missa, a discussão do uso do véu. Tem uma coisa que chegou até nos Estados Unidos também, pode ter palma, não pode. Sobre mulher usar calça, enfim, várias coisas que não tem nada a ver. Comunhão na boca, na mão. Que não são regras da doutrina, né, católica. Não é a essência do catolicismo, é um costume. Sim, que você pode, sim, comungar, né, de outras maneiras, né. Não existe uma proibição,
E claro que nós temos que prezar pelo zelo, mas quem ama zela, né, gente? Então, é o tipo de coisa que você não precisa falar. Não precisa falar. Uhum. Pra mim, então, tem coisa que é tão óbvia. Ninguém precisa me falar que eu não posso te trair. Eu te amo, então eu não vou te trair, entende? Não posso trair o Alexandre. Eu fico nessa tensão, sabe? Nossa, não posso trair o Alexandre. Meu Deus do céu. Então, porra, eu não amo. Você tem que ficar nessa tensão de ser fiel ou não. Então, a mesma coisa, o zelo à Eucaristia, o zelo à liturgia. É coisa de quem ama. Quem não ama é isso aí. Aí vem uma série de escrúpulos, gente escrupulosa, gente que viu 2 ou 3 cursos sobre não sei o que, junto com o padre escrupuloso e começa. Chegou ao ponto de padre falar, não, mastigar hóstia é pecado mortal. Usar não sei o que é pecado mortal. Então começa assim uma série de regras. Criar regras que não tem a ver. Regras paralelas que as pessoas começam a adoecer. Tudo é pecado, tudo isso, tudo aquilo. E a minha grande questão, assim, quando a gente pensa, qual que é o jeito certo de ser católico, então, né? Existem muitos ritos, existe uma diversidade de carismas, né? A própria Sagrada Escritura fala isso, né? Uhum. Diversidade de ministérios, diversidade de carismas. De dons. Hoje nós temos diversidade de igrejas, né? Nesse sentido, né? As igrejas fiúres, etc., de ritos. Mas existe algo que nos unifica, né? Que torna a Igreja Católica una, né? Una e universal. E isso está presente, isso deve estar presente, né, dentro da igreja, em qualquer rito, em qualquer tempo, né, e a própria Eucaristia, né. São chamadas as 3 rosas brancas, aquilo que une, o que difere a igreja católica de outras denominações cristãs e seitas e outras religiões, que é a Eucaristia, é branca, a devoção à Virgem Maria e o Papa. São 3 rosas brancas. E quando a gente fala de Papa, a gente fala de sucessão apostólica, né? Só na Igreja Católica tem a sucessão apostólica. Os ortodoxos têm sucessão apostólica. Tem sucessão apostólica, mas não reconhece o Papa como Papa. Então, pra eles então tem rock. Pra eles o Papa deles é o sucessor de André. E aí tem o Santo Agostinho, ele fala, trazendo pra nossa prática, né, que a gente tá falando de igreja enquanto estrutura e instituição, né? Mas quando a gente fala da prática do catolicismo, eu gosto muito de lembrar de Santo Agostinho quando ele fala, e Tomás de Aquino também falou isso depois, quando ele fala que na prática o que nos torna católicos, né, no nosso dia a dia, na nossa prática, na sua vida aí, com seus filhos, com seu marido, na sua paróquia. A vida de oração pessoal, né, aos sacramentos, então reconciliação, confissão, Eucaristia, coisas que não tem em outras seitas, né, que a oração pessoal até que tem, mas não tem vida sacramental, né. Então, oração pessoal, isso para o seu dia a dia, né? Oração pessoal, vida sacramental e vida comunitária. E aqui é a minha grande crítica, né, aos católicos de apartamento, né? Cuja paróquia é o Instagram, o Wi-Fi. O pessoal não tá querendo vida comunitária. Não é? As pessoas vivem lá nos seus Instagrams, fazendo stories, criticando os movimentos da igreja, criticando a RCC, criticando o Opus Dei, criticando os bispos, criticando não sei quem. É crítica pra todo lado, ninguém sai ileso, né? Mas não às vezes até tem vida de oração pessoal, sei lá se tem, mas não me parece, porque me parece uma grande falta de intimidade com Deus. Mas eu já vi um desses casos falando, uma mulher falando, inclusive, que não que foi o negócio de oração pessoal é coisa de crente. Eu já vi uma mulher falando isso. Você tem que rezar aquilo que a igreja pede pra você rezar. Tem que a própria igreja. Então, assim, não tem vida de oração pessoal, vida sacramental. Não sei, porque tem uns que falam que a nossa missa é inválida. É inválida, né? Então muitos não deixam de ir à missa, tá? Tem muito católico que não vai à missa se não for a missa tridentina, dita tridentina, né? Pecado, é pecado. Tem gente que fala que é pecado ir à missa nova, né? A missa que nós temos hoje. A missa romana reformada pelo Paulo VI. Então, assim, não tem vida de oração pessoal, não tem vida sacramental e não tem vida comunitária, porque eles acham que, inclusive a palavra comunitária, né? Eles já entregaram ela pro marxismo e acham que é uma coisa de TL, Teologia da Libertação e do PT, não sei o que, começa a criar uma confusão mental absurda, né? Mas se você quiser ser católico de verdade, você precisa de oração pessoal, intimidade com a Sagrada Escritura, intimidade com Deus, né? Pode praticar as suas devoções, mas você tem que ter também a vida sacramental, né? Frequência de sacramentos, se confessar, ir à missa, se comungar. Se você for uma pessoa que tem vocação matrimonial, né, se casar, não ficar amasiado, né, então vida sacramental e vida comunitária. Você precisa estar em comunhão com os irmãos dentro de uma paróquia, dentro da sua igreja. Não necessariamente precisa estar a serviço, né, porque nem todo mundo mesmo tem que estar a serviço de tudo, mas você precisa estar
caminhando com pessoas, né? Porque isso é a essência do cristianismo. O cristianismo, ele surge em pequenas comunidades, né? Então, as comunidades crescem, se tornam as paróquias, as dioceses, né? E a igreja como a gente tem hoje. Mas o cristianismo, ele surge em comunidade, né? Então, sem essa vida comunitária, não existe, né, cristianismo verdadeiro. Então, a pessoa que vive ali na tela do Instagram vivendo esse catolicismo ali digital apenas, né? É uma pessoa que não pode ser para nós uma referência, né? É claro que você pode, e hoje a igreja já considera, né, os missionários digitais. Você pode e deve usar as redes sociais para evangelizar. Mas tem os fariseus digitais, legalistas digitais. Recentemente, inclusive, a discussão ainda ficou mais forte por causa da canonização do Carlo Acutis, né? Porque ele tinha ali o blog dele. Mas assim, gente, vocês sabem, Carlo Acutis não tinha rede social, tá? Ele não tinha rede social. Ele tinha um blog onde ele fazia as divulgações das aparições da Virgem Maria e dos milagres eucarísticos. Ponto, era como se fosse um livro digital, uma revista digital, né? Não era uma rede social, né? E quando a gente vai ver os santos da Igreja Católica, nunca vi ninguém que criasse uma divisão contra a própria Igreja, uma divisão contra os bispos, uma divisão contra o Papa. Houve santos que exortaram os seus papas, que exortaram os seus bispos? Houveram sim, né? Mas a gente lembra muito de Catarina de Sena lá em casa de vez em quando, né? Mas tudo dentro de uma correção filial, né? Eu gosto muito da Beata Helena Guerra. Eu não sei se ela já foi canonizada, na verdade, mas Helena Guerra, acho que foi. Helena Guerra, ela escrevia, trocava cartas com Leão XIII, e aí ela falava sempre nas cartas delas, eu descrevo isso, né, como na humildade de uma serva e na ousadia de uma filha, porque ela exortava o Papa a muitas coisas, né, então ela falava na ousadia de filha e na humildade de serva. Edith Stein também, né? Edith Stein. Estou aqui falando como uma filha, não só como católica, mas como filha de Israel. Exatamente, então assim, existia essa ousadia, essa parresia, né, Teresa d'Ávila, muitos santos, né, tiveram essa... Inácio de Loyola, Francisco de Assis. Muitos tiveram essa ousadia dada pelo próprio Espírito Santo de ir ali e ver o que estava errado, né? Mas com humildade. Com humildade, com obediência, em comunhão. Nunca em descomunhão. Quando tentaram fazer isso e saíram da comunhão, criaram o protestantismo, que aí vocês já conhecem a história, né? Nunca um católico criou esse tipo de divisão de cisma dentro da própria igreja, arrogando para si ser a verdadeira igreja, que é o que acontece hoje, né? Muita gente fala, não, a gente é a verdadeira igreja. Os católicos de verdade. Os católicos de verdade. Existem duas igrejas. Existem duas igrejas. Não existe. O Papa é o Papa das duas igrejas. Tentaram criar meter essa um tempo atrás. Que é a igreja moderna, a igreja não sei o quê, e o Papa é o Papa das duas. Então, assim, que loucura. Não caiam nessa, tá? Se você quer ser católico de verdade, ter vida espiritual de verdade, oração pessoal, primeiro, que isso vai te dar as luzes necessárias, né, para sua inteligência, para você conseguir discernir também, inclusive, aquilo que é ou não agradável a Deus, até daquilo que você lê e escuta por aí. Segundo, a vida sacramental, né, com recorrência, então se confesse com frequência, comum com frequência. E a vida comunitária, esteja em comunidade. É difícil pra caramba, as pessoas são diferentes, né, as pessoas são... Arca de Noé, só animal. As pessoas são, né, é complicado, gente, é difícil. Então, essa convivência, ela é difícil, mas é nela que se dá a experiência própria do amor cristão, né? Porque Sim. O amor é isso, é você amar o inimigo, você dar os dois lados da face pra bater, não é isso? Então... É na vida comunitária que o nosso... Que você se santifica, irmão. Que se santifica, que a nossa experiência de fé ela é provada, ela é concretizada, né, confirmada. É na vida comunitária. Tu acha que vai ser santo lendo livro, velho? Pelo amor de Deus, pô. São João da Cruz foi preso, jogaram o cara num buraco, pô. O cara perdoou todos os inimigos. Eu tenho uma frase que marca muito de Tertuliano, ainda que não seja mais uma grande referência pra nós, mas Tertuliano, ele falava grande escritor. Linda, ele falava uma coisa linda sobre os cristãos, né, na época. Ele falava que os cristãos seriam reconhecidos ao observar neles o amor que eles tinham uns pelos outros, né? Então ele escreveu, né? Veja como se amam. Atos dos Apóstolos. Isso, está lá nos Atos dos Apóstolos. Vejam como se amam, né? Isso aqui marca o cristão. Quando você vê um grupo de cristãos, você fala, vejam como eles se amam. Amor e unidade. Existe amor e existe unidade. Então isso é um negócio que marca muito, essa coisa do vejam como se amam. E, infelizmente, a gente não tem visto isso hoje, né? A gente tem visto, na verdade, divisão.
Se Veja olha, como está errado. se olha para muitos católicos, infelizmente, você vê divisão, você vê briga, você vê acusação, né? Tem leigo que se dedica a fazer posts dizendo o seguinte: existem 23 disposições no missal romano dizendo como o sacerdote deve pôr as mãos e eles não põem. Você, caraca, deixa de ser chato, cara. Gente, existe na igreja as pessoas responsáveis, né, tá? Por cuidar da liturgia, pode ficar tranquilo, tá? Pode ficar sossegado. Congregação do culto divino. Que existem as congregações específicas, os dicastérios, né? Os dicastérios todos. Responsáveis por cuidar de tudo isso aí que você se preocupa. Você tem que se preocupar com a tua vida, tá? A verdade é essa. Teve uma vez... vou falar, tô nem, podcast é meu, eu vou falar. Teve uma pessoa que... Mais de uma pessoa, mas enfim, tô pensando aqui em uma, né? Mas isso que eu tô falando... Eu já pensei em várias. Né? E você tinha acabado de se converter, era espírita, e aí essa pessoa tinha muitos problemas ali de ordem sexual e tal. E aí ela tinha uma irmã que também era espírita, também se converteu ao catolicismo. E aí falou, não, tem um jejum de sexta, não pode comer carne. Se come carne é pecado mortal. Aí ela mandou mensagem pra mim e falou assim, é verdade que comer carne na sexta-feira é pecado mortal? Eu tô em pecado mortal, eu vou pro inferno? Eu falei, jovem... Não por isso. Eu falei, jovem, esse é o menor dos seus problemas. Ou seja, tenta, no começo, pelo menos, segurar o que você tem no meio das pernas, depois a gente fala de carne, entendeu? Assim, nem primeira comunhão você fez ainda, olha o peso que você tá se colocando em cima dos ombros. Lembrei quem é, lembrei. E aí, então assim, segura, né, dá uma segurada aí, né, porque não dá, pô. Por que isso aqui, meu Deus, aquela coisa faz aquele cospe a mosca e engole o camelo. Meu Deus, eu comi carne moída na sexta, eu vou pro inferno. Assim, realmente tu acha que é por isso que tu vai pro inferno? Agora... Pô, o difícil é cumprir o sermão da montanha, pô. Difícil é cumprir o sermão da montanha. Agora, pô, você tem 23 disposições... Não que essas coisas não sejam importantes, a gente não tá desenhando disso, a gente tá dizendo que é o seguinte, tudo isso é consequência. É o que eu falei, se eu amo a Jesus Cristo, se eu amo a Eucaristia, é óbvio que eu vou ter total respeito e zelo pela Santa Missa, por exemplo. Entende? É uma consequência. É claro que eu não... À medida que eu vou tendo discernimento de quem eu sou, que eu sou uma filha amada de Deus, que o meu corpo é um templo, óbvio que eu não vou me vestir de qualquer jeito, que eu não vou expor meu... Entende? Então, são consequências óbvias e consequências que fazem parte de um processo. O que acontece? A pessoa mal chegou na igreja, você já entuxa nela um monte de regrinha. Tem que vestir a pessoa como um porteiro. E aí você começa pelo processo invertido, né? Inverso, assim, né? Você começa primeiro moldando a pessoa na sua externalidade, pra depois, se der tempo, você muda o coração dessa pessoa. Não é assim que funcionou a vida inteira em 2000 anos de igreja. A fé não foi de assim dentro que pra fora. De fora pra dentro é o seguinte, você tá obrigado a ser uma moralista, aí no final das contas você não consegue ter fé porque não age pelas próprias forças. É claro que o externo nos educa, mas também não sei se educa ou se adestra, sabe? Porque assim, tem que pensar sobre isso, nunca pra me debruçar sobre isso assim, mas me parece que mais adestra do que educa propriamente, porque educar é trazer pra fora, né? Então assim, não sei se educa, me parece que é adestra, sabe? É claro que... Nessa dimensão que a gente tá falando, sim, adestra. É claro que por por obra do próprio Espírito Santo, né, podem haver conversões genuínas, podem, e acredito que houveram, sim. Mas o processo de 2000 anos não foi esse, né? Foi um processo de um chamado, e aí eu gosto sempre de lembrar de como as pessoas na Sagrada Escritura, elas se convertiam, né? Paulo, como foi a conversão de Paulo? Uma experiência. Como foi a conversão de Madalena? A experiência geralmente do perdão, a experiência geralmente da humilhação. O Mateus, o que converte é aquele que cai. Convertido é aquele que caiu e levantou em algum momento da história dele. Agora a pessoa lê meia dúzia de livro, né? Porque houve um monte de conversão intelectual de 2018 pra cá. Lê meia dúzia de livro e acha que sabe o que é a igreja e acha que sabe o que é a fé. Começa a fumar cachimbo igual o lago. E aí começa a falar disso na internet e, assim, cuidado, né? Assim, é uma advertência pra vocês tomarem cuidado. E um convite também para vocês viverem o catolicismo de forma genuína, tendo vida de oração, tendo vida sacramental, tendo vida comunitária. E, cara, não tenha medo. Os movimentos da igreja são todos maravilhosos, tá? Renovação Carismática Católica, Grupo de Jovem, Opus Dei, Caminho Neocatecumenal, Shalom.
Cara, é tudo lindo, tudo maravilhoso, desde que é aprovado pela igreja, tá? Porque todo mundo aprova, tá? As coisas não surgem assim, não brota do nada, não, tá? Para que exista uma comunidade, para que exista um movimento, isso passou pelas mãos dos papas, eles aprovaram, né, e testificaram que aquilo é um movimento de Deus na igreja. Então, fica tranquilo, tá? Foi aprovado por um papa, você não precisa, a gente não precisa da sua aprovação. Ninguém te perguntou. Ninguém te perguntou nada. E por último, vou falar uma última coisa, que pouca gente fala. Tem amor e devoção pelos bispos. Amor e devoção pelos bispos. Quem fala mal de bispo é funcionário do demônio. Sem você, a igreja continua. Sem mim, a igreja continua. Sem os padres, tá? Pode morrer todos os padres no atentado. Todo mundo, pá, morreu. A igreja continua. Agora, sem os bispos, meu amigo. Acabou. E é por isso que existe esse ataque, porque a nossa luta não é contra a carne, né? É contra os espíritos. Então, é por isso que existe esse ataque absurdo hoje aos bispos do Brasil. Inclusive gente dentro da igreja. Porque o demônio sabe que se cai os bispos, cai a igreja. Né? Então ele, esperto como ele, está usando de você para implodir a igreja. Né? Que é um otário. É isso que está acontecendo. Então assim, ame os seus bispos, rezem pelos seus bispos. Os bispos podem errar, óbvio que pode errar, gente, mas esteja com o seu bispo, né? Cara, aqui, cara, vou falar, velho. Vou falar. O problema é isso aqui, ó, o negócio não pode render, então eu falo, entendeu? Aqui mesmo, a minha diocese, gente, quando eu mudei pra cá, como eu já ouvi atrocidades sobre o meu bispo. E... Não, eu também, eu cheguei aqui... Até sentar, entendeu, com ele. Até... O Alexandre tem uma proximidade muito grande com ele também, né? Até ouvir dele e ver que era totalmente diferente daquilo que eu ouvia falar dele, entende? Eu amo meu bispo, Dom Cláudio, eu te amo. E eu tive a oportunidade de conhecê-lo. E tá com dúvida, pô, marca uma audiência com seu bispo, conversa com ele. Parece que o pessoal também fica aquela coisa distante. Assim, não vai morder. Falando mal pelas costas e não senta com o cara pra conversar. Senta com o bispo pra conversar. É isso. Senta com o seu pároco pra conversar. Que meu pároco não sei o que falou na homilia, nanana. Você já conversou com ele? Ah, porque tem um paróquia lá, tá, que deixa tocar o berimbau. E aí é muito feio. E se oferece pra tocar um violão, pra tocar um violino. Falei, não, padre, ó, toda quarta-feira eu venho aqui, vou dar aula de flauta, de violino de graça pra paróquia. Você ajuda, pô. O que reformou a igreja ao longo do tempo, as boas reformas, né? O que reformou a igreja ao longo do tempo, reforma franciscana, reforma teresiana, todas as reformas foram frutos do amor dessas pessoas pela igreja. Teresa d'Ávila amava a igreja, Francisco de Assis amava a igreja, Domingos amava a igreja. Amavam a igreja e reformaram com amor, né? E não de forma combativa, porque isso deriva de um movimento político, tá? Os recém-convertidos por via intelectual, todos vieram antes de um movimento do conservadorismo político. Então eles entraram na igreja com um intuito político. Porque a igreja é pró-vida, porque a igreja não sei o quê, porque a igreja diz, não, então tá, eu sou conservador, preciso estar com a igreja, né? E aí quando conhecem a doutrina social da igreja, se escandalizam. Né? Tem muitos que acusam a doutrina social da igreja de ser comunista, marxista, TL, de não sei o que, né? Porque só por ter a palavra social, mas eles nem conhecem, só por ter a palavra social já. Não, e foi o próprio Leão XIII criou a doutrina da igreja, porque justamente, cara, você tem na Inglaterra, ali no século XIX, século XVIII, século XIX, crianças 12 horas por dia dentro de um buraco na mina de carvão, respirando carvão. E não tinha nenhuma lei, nada que não aparece aqui. A igreja tem que aparecer como autoridade internacional. Mas, gente, isso aqui é imoral, pô. Você é um ser humano, tá aí dentro, pelo amor de Deus. Porque tudo na igreja... Aí vem um corno, desculpa, 140 anos, que comunismo. Pelo amor de Deus. Pô. Tudo na igreja concorre para a salvação das almas, né? Para o bem das almas. Então, onde quer que haja qualquer tipo de qualquer tipo de atrocidade que fira a dignidade do ser humano, a igreja vai estar ali para defender essa alma, né? Sim. O direito canônico está aí para defender as almas, né? Hoje em dia a gente está estudando direito canônico, estamos apaixonados pelo direito canônico. É uma especialização em direito canônico matrimonial agora. Então, assim, é isso, é lindo demais. É lindo ser católico, É lindo ser católico, né? É lindo ser católico. Mas é isso, gente, foi mais um desabafo do que qualquer coisa, né? E um convite para você também ser mais consciente. E se você não é católico, vem pro lado... Vem pra luz. Vem. Entendeu? Estude um pouquinho, veja um vídeo, mas viva, sobretudo viva, experimente, entendeu? Eu estava tomando agora um suquinho maravilhoso. Eu não posso Não te é falar, café, hoje é suco, hoje gente. É suco. Eu não posso te falar o que é esse suco, porque você não vai entender de maneira intelectual, você precisa provar, entendeu? Então prove esse amor
que só existe na igreja católica esse amor total. Gente, é maravilhoso. Eu posso nem falar, não fui emocionado. É. Te amo, igreja católica. Gente, um beijo, fiquem com Deus Valeu. e até o próximo episódio. Tchau, tchau.